Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Nesses dias nós fomos surpreendidos, particularmente há 2 dias, com a abertura de um processo realizado pelo Supremo Tribunal Federal, supostamente para investigar atitudes ofensivas contra a Suprema Corte do nosso país. A impressão que ficou para todos, além dos aspectos jurídicos que parecem não atender às formalidades que o próprio Supremo Tribunal Federal deveria ser guardião, é que numa democracia em que todas as autoridades de todos os poderes e todas as pessoas estão submetidas naturalmente ao critério da crítica, da análise, visto que nós vivemos no Estado democrático de direito, vivemos numa democracia, parece que os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal entendem que ninguém deve criticá-los, que não é direito de nenhum cidadão dizer das suas insatisfações acerca daquilo que é ali julgado e ali decidido. Tipicamente, essa atitude parece ser a grande parte da população uma atitude antidemocrática, porque nós vivemos numa democracia. E numa democracia, a única coisa que está acima de todos é a lei. Todas as pessoas são passíveis de erro, todas as autoridades são criticáveis, porque estamos numa democracia. É fato que muitas vezes nós percebemos que existem uma série de ações muito articuladas na sociedade que tentam desacreditar as instituições, faz parte de uma espécie de desestruturação ou sabotagem institucional, fazer com que as instituições do país sejam desacreditadas e, obviamente, que as instituições jurídicas se incluem entre elas. O fato, porém, é que isso só é possível de ser dito, por exemplo, num culto como esse, por um pastor, porque nós vivemos numa democracia, não vivemos num país democrático. Se nós vivêssemos numa monarquia absolutista, onde o rei tem palavra de vida e morte, numa teocracia, por exemplo, como era o caso da antiga aliança do Antigo Testamento, a palavra do rei, do profeta e do sumo sacerdote expressavam nesses 3 ofícios a vontade de Deus. Tudo isso tem muito a ver com aquilo que eu gostaria de ministrar nesta manhã para os irmãos, na sequência da série de mensagens revisitando o Pai Nosso. E se você está aí na sua mente curioso sobre o que tem a ver Supremo Tribunal Federal, críticas à Suprema Corte, e o tema da mensagem de hoje, particularmente a revisitação ao Pai Nosso, eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra de Deus para que, a partir da leitura do texto, isso fique mais claro. Abra a sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 13, onde se encontra o texto da Sagrada Escritura que fala da oração que o Senhor nos ensinou, a oração dominical, o Pai Nosso. Na semana passada, enquanto você abre Mateus 6, verso 9, nós iniciamos a série de mensagens falando sobre a intimidade do Pai. Como Jesus havia ensinado aos seus discípulos a maneira que não deveriam orar, nos versículos anteriores, do verso 5 ao verso 8, quando ele disse que nós não deveríamos orar como os hipócritas, religiosos, que queriam orar para que os homens vissem e não para Deus, nem tampouco deveríamos orar como os gentios pagãos que, pelas suas vãs repetições, imaginavam que pela insistência dobrariam a vontade de Deus e receberiam a sua recompensa. De fato, Jesus diz que ambos já receberam as suas recompensas e não eram da parte de Deus, porque Deus preferia, e de fato ensinou assim, que as orações que nós fizéssemos, a intimidade que nós tivéssemos com Deus, fosse vivida em secreto. A expressão que ele usa e repete é: o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vimos que isso fica muito claro quando Jesus ensina, então, que a expressão que deveríamos usar em relação a Deus não é apenas que Ele é o nosso Criador, e de fato Ele é,
Não apenas que Ele é o nosso Senhor, e de fato Ele é, mas que nós deveríamos chamá-lo de Pai, falando sobre a intimidade da relação de um filho com o seu pai. E não apenas isso, a intimidade que também podemos ter na relação uns com os outros, porque o Pai deve ser chamado como Pai Nosso. Falamos então semana passada da intimidade com o Pai. Numa relação completamente diferente, ou numa direção completamente diferente, hoje nós vamos falar sobre o respeito ao Pai, que tem a ver com a oração que nós fazemos, mas tem a ver com toda a relação que nós temos com Deus. Que se por um lado Deus precisa ser visto por mim e por você como um Pai acessível, com quem nós devemos ter intimidade e buscá-lo na intimidade da nossa oração e das nossas devoções, por outro lado, esse nosso Pai não é qualquer pai, não é qualquer pessoa. E sim, em relação a Ele, nós não podemos e não devemos ter uma atitude de crítica, de oposição, de desobediência ou de rebeldia. Veja o que é que diz o texto sagrado, particularmente da oração do Pai Nosso, para que assim aprendamos sobre o respeito ao Pai. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, e aí eu chamo a sua atenção para essas duas próximas expressões: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita ou faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração que nós conhecemos como Pai Nosso é a base para a mensagem de hoje, que vai falar sobre o respeito ao Pai. Não em oposição à mensagem de domingo passado, que foi sobre a intimidade com o Pai, mas para completá-la, para que esta intimidade seja uma intimidade reverente ao nosso Pai. Eu convido você a orar e pedir a Deus que fale ao nosso coração nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, pela certeza de que Tu estás aqui, que os louvores e as orações, a leitura da Tua palavra, fazem parte deste culto que só Tu és digno de receber, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E é baseado nessa certeza que a Tua palavra nos revela, que nós rogamos, Senhor, que diante de Ti nós possamos ouvir a Tua voz. Que mais do que homem falando sobre Ti, que Tu fales aos homens. Que a Tua palavra seja a palavra que fale ao nosso coração, e que fale de maneira que nos esclareça, nos instrua, toque ao nosso coração e, acima de tudo, e para a Tua glória, mude a nossa vida. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, quando eu era criança em Campina Grande, de vez em quando, como numa atitude infantil, ou eu, ou meus colegas, ou meus irmãos, tínhamos uma atitude desrespeitosa em relação a alguma autoridade. E era comum naquela época as pessoas dizerem assim: você pensa que está falando com quem? Você pensa que eu sou um parceiro seu? Essa expressão, para quem não é do Nordeste, é um corrutelo da palavra parceiro seu. Em outras palavras, a pessoa estava dizendo assim: você não consegue reconhecer que eu estou acima de você? Seja pela idade, seja pela autoridade, seja pela patente, seja pelo respeito que você me deve, seja pela função que eu tenho na sua vida. Era uma forma de enquadrar aquela criança ou aquela pessoa mais rebelde para mostrar quem era quem. É verdade que, para um coração infantil, isso nem sempre fica muito claro. A gente, às vezes, confunde intimidade com atrevimento. Às vezes a gente acha, por exemplo, que porque um adulto, crianças pensam que às vezes porque um adulto é festivo, celebrativo, acolhedor,
que ela pode simplesmente tratá-lo como qualquer outra pessoa, e aí de vez em quando chama aquela pessoa de mais idade de você isso, você aquilo outro. E de vez em quando alguém que foi como eu e como você ensinado a chamar as pessoas mais velhas de senhor e de senhora, diz: você não, meu filho, chame fulano de senhor, ou chame fulana de senhora. Existe uma clara percepção, mesmo nas relações sociais, que intimidade é diferente de atrevimento. A grande dificuldade é como conciliar intimidade e respeito. Porque se por um lado a intimidade convida a que todas as formalidades caiam por terra, é natural então que quando você está na sua intimidade, você seja mais frouxo na maneira como, por exemplo, você se porta, como você fala, como você se relaciona com as pessoas que privam da sua intimidade. Quando você está na publicidade, no espaço público, essa formalidade se estabelece. E aí você não é tão íntimo, é natural que aconteça isso. Às vezes é natural que essa mesma dificuldade de conciliar respeito e intimidade se concretize e se aplique na nossa relação com Deus. Sabendo disso, o Senhor Jesus, logo no início da oração que Ele nos ensinou, equilibra de maneira perfeita essas duas realidades que têm a ver com a sua relação com Deus. A primeira realidade é a que lhe acolhe, a que lhe chama, a que lhe convida para perto dele, e que nós falamos domingo passado quando falamos sobre a intimidade com o Pai. Não há nada mais íntimo, ou não deveria haver algo mais íntimo do que a intimidade de um filho para com o Pai. E quando Jesus, semana passada, conforme eu expliquei, diz para você que nós devemos chamar Deus de nosso Pai, Ele está nos convidando a essa intimidade. Mas, por outro lado, logo a seguir, para chamar o feito à ordem e dizer claramente aos seus discípulos que intimidade não deveria ser confundida com desrespeito, com atrevimento, ele então coloca de maneira muito clara quem é esse Pai, e que ele não é um parceiro nosso. Que apesar dele ter se revelado de maneira muito próxima, se aproximado de nós ao longo da antiga aliança, e ter inclusive enviado o seu Filho para habitar entre nós e gozar conosco de comunhão, ele se tornou carne e habitou entre nós. Não há nada mais íntimo do que a expressão da encarnação de Deus no meio humano entre nós. No entanto, ele diz: olha, esse Pai, ele está nos céus. Ele é um Pai celeste. E aqui fica muito claro que Jesus posiciona aqueles seus discípulos para demonstrar que a relação não é horizontal, porque o céu remete à transcendência, remete ao totalmente outro, remete ao inalcançável, remete ao insustentável do ponto de vista humano. É o céu que determina a terra, é o céu que está para além da nossa capacidade, é o céu que está para além do nosso alcance. Ele diz então que o nosso Deus, o nosso Pai, com quem nós podemos ter intimidade, é, no entanto, um Deus diante de quem devemos ter temor. É um Deus diante de quem nós devemos ter respeito. É um Deus diante de quem devemos ter reverência. Ele não é como um pai humano que, mesmo tendo sim o respeito que devemos ter, mas ainda uma relação horizontal. Ele é o Pai que aponta para o céu, ele é o totalmente outro. E aqui nós encontramos dois atributos de Deus que são postos numa palavra muito clara. De um lado, a imanência de Deus. O nosso Deus é o nosso Pai. Deus presente, Deus íntimo, Deus aproximado, Deus alcançável por conta da manifestação da sua graça, que acolhe, que convida. Mas, por outro lado, esse mesmo Deus é um Deus transcendente. Aqui ele está falando de transcendência, aquele que é totalmente outro. Deus é o incomparavelmente outro, o inalcançavelmente outro. Ele não é um parceiro. Ele não é alguém que eu posso simplesmente achar que posso estar na presença dele, mesmo em oração, como se eu estivesse na presença de qualquer outro.
E você encontra, então, vários textos da palavra de Deus, em que homens são convidados à intimidade com Deus, se aproximam de Deus, no entanto, Deus estabelece claramente um limite. Eu me recordo, por exemplo, de quando em Êxodo capítulo 3, no versículo 14, Deus se encontra com Moisés, naquele lugar do deserto, em que Deus o haveria de chamá-lo para a grande missão de libertar o povo do Egito. E você recorda a história, porque inclusive aquele arbusto, sarça, um arbusto seco, característico do deserto, é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que Deus aparece naquele arbusto, e Moisés, que naquela ocasião, naquele período da vida, estava tomando conta de ovelhas, fugido do Egito, ele vê aquele fenômeno, estranha aquele fenômeno, se atrai por aquele fenômeno e percebe que no meio da sarça, uma sarça que ardia como se fosse pegando fogo, mas que não se consumia, não havia fumaça, não havia material orgânico se transformando em cinza, era uma luminescência, uma fluorescência que parecia que estava se queimando, mas não se consumindo. Então Deus fala do meio daquela sarça ardente, e Moisés se aproxima de Deus. E no primeiro momento, na primeira iniciativa de Moisés se aproximar de Deus, Deus disse: espera aí, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. O que Deus disse? Deus disse claramente: intimidade sim, mas com respeito. Intimidade sim, mas com reverência. Intimidade sim, mas com temor ao meu nome. Você vai encontrar então em toda a Bíblia episódios e mais episódios como esse. Cito mais um no Novo Testamento. Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Só para você entender o que estava acontecendo ali naquele momento, Jesus havia se esvaziado a si mesmo, a segunda pessoa da Trindade havia se esvaziado a si mesmo. Paulo explica isso em Filipenses capítulo 2, quando ele assume a forma de homem, assume a forma de servo, ele esvazia-se, aquilo que na teologia a gente chama de kenosis, o autoesvaziamento. Deus não deixa de ser Deus, mas ele, de maneira absolutamente impensável, abre mão do uso de alguns dos seus atributos enquanto encarnado estava, e toma forma de servo, e durante toda a sua vida parece ser apenas um homem. Em alguns momentos, pelas suas palavras, obras e ações, fica claro para os seus discípulos que ele não é apenas um homem, mas é no Monte da Transfiguração em que isso fica evidente, porque eles estão lá em cima, e diz a palavra que Jesus se transfigura. Os comentaristas dizem que Jesus abre a possibilidade dos seus discípulos que estavam no cume daquele monte verem-no como de fato ele é, glorioso, majestoso, transfigurado. E o que acontece basicamente ali, novamente, é um movimento de intimidade e respeito. Porque se por um lado eles dizem assim, vamos fazer tendas aqui, vamos ficar aqui, querendo a presença do luminoso Senhor, do majestoso Deus, que agora Jesus se revelava para eles, mas por outro lado fica muito claro que Jesus estabelece um limite, porque eles temem, e eles não conseguem perceber, ou eles não conseguem suportar a percepção que eles estavam tendo da glória de Deus. Nós poderíamos passar a manhã inteira mostrando isso que acontece, Deus convidando à intimidade, nos convidando a chamá-lo de Pai Nosso, mas por outro lado dizendo, eu estou nos céus, eu sou totalmente outro. E para reforçar uma segunda expressão, fica ainda mais clara quando é usada por Jesus. Veja, no início da oração ele diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Às vezes a gente ora o Pai Nosso e não percebe o que as palavras significam no contexto em que elas estavam. A ideia de santificação, de santidade,
é a ideia de separação, mais do que simplesmente a ideia de pureza moral. Quando a gente chama alguém de santo, não, fulano só está querendo ser santo, fulano é santinho, é alguma coisa desse tipo, de maneira pejorativa, a ideia normalmente é que aquela pessoa está querendo ser mais pura do que os outros. A gente imagina só perfeição moral, pureza moral, mas na verdade, antes de tudo, santificação é separação. A palavra hebraica kadosh é aquele que é separado, aquele que não se mistura com, aquele que não se confunde com as demais coisas, aquilo que é tirado do uso comum para um uso extraordinário devido a ser quem é. Quando nós celebrarmos daqui a alguns minutos o pão e o vinho como símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, normalmente você deve perceber isso, antes de comermos do pão e bebermos do cálice, alguém ora, um ministro da palavra ora, tirando esses elementos do uso comum, para que eles sejam não apenas alimento, como de fato são, mas mais do que isso, eles simbolizem e sejam meios de graça, de santificação, separação do povo que dele participa. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, em todas as suas vestimentas e características, tinham simbolismos vários, mas na sua testa havia uma plaquinha de ouro, e nessa placa de ouro, sobre a sua testa, representando a sua mente, o seu ser, representando que toda a integralidade do seu ser era santa, tinha uma palavra lá gravada no ouro, que era a palavra kadosh, santo, separado. Ele tinha sido tirado de dentro das tribos de Israel, a tribo de Levi, e sido santificado, separado para só ser de Deus. E dentre os filhos de Levi, um deles havia sido separado, retirado para ser sumo sacerdote. Todo o povo era santo, mas os levitas eram de maneira muito clara, santos de maneira diferente, ainda mais separados. E dentre os levitas, os sacerdotes, e dentre os sacerdotes, aquele que era sumo sacerdote. Ele então recebia na sua plaquinha de ouro sobre a sua testa a expressão kadosh, separado. Portanto, ele não podia ter as coisas que qualquer homem tinha. A separação implicava para o sumo sacerdote em ele ser alguém tirado do uso comum, daquilo que qualquer outro homem podia e fazia, o sumo sacerdote não podia e não fazia. A ideia, portanto, de santificação é uma ideia de separação. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar Pai Nosso, Ele está nos convidando à intimidade. Quando Ele nos lembra que está nos céus, Ele está nos convidando a perceber que intimidade não é sinônimo de desrespeito e irreverência. Mas quando Ele nos lembra, na segunda frase que Ele profere, santificado seja o teu nome, Ele está tentando demonstrar de maneira clara a separação, o respeito que devemos ter, o temor que devemos ter diante de Deus, a reverência que devemos ter diante de Deus. O nome dele é santificado. Ele tem que ser santificado nas palavras que eu uso. Eu não posso usar a palavra de Deus, ou a expressão do nome de Deus, ou as coisas de Deus, por brincadeira, de maneira irreverente. Da mesma maneira como, embora pareça ser intimidade, e hoje cada vez mais comum chamar um pai, seja seu, meu ou de qualquer um de nós, de cá velho, como alguns usam, mas que soa para nós como algo irreverente e desrespeitoso, também é a maneira como algumas vezes nós podemos expressar a invocação a Deus, mesmo usando o nome Deus de maneira irreverente no nosso coração. Santificado seja o teu nome significa que o ser de Deus, o nome de Deus, a expressão de Deus, tudo que se refere a Deus deve ser visto com respeito e reverência. O lugar onde Deus é adorado. Daí porque a necessidade de termos ordem durante o culto. Não é para todo mundo ficar assim, sem expressão, mas é para que haja expressão, contanto que ela seja reverente. É
é para que os meus pensamentos no momento do culto sejam reverentes, para que as minhas palavras sejam reverentes, para que o meu comportamento seja reverente. Intimidade com Deus é diferente de atrevimento. Na verdade, queridos, se mais tempo houvesse, nós poderíamos voltar, embora podemos ainda que não com toda a profundidade que eu gostaria, as nossas Bíblias para Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia, por gentileza. E você vai perceber algo tremendo, que talvez responda a uma pergunta que você nunca fez, mas que eu vou fazer para você agora. O que é que tem o Pai Nosso a ver com os 10 mandamentos? Talvez você nunca pensou, porque em tese você diz assim, 10 mandamentos é Deus mandando a sua lei, é Deus falando comigo. O Pai Nosso é eu ou as pessoas falando com Deus. O que é que tem uma coisa a ver com outra? Na verdade, se você olhar direitinho, você vai perceber que existe uma dupla face aqui. Eu seria capaz de, se tivesse como projetar, se tivesse preparado isso, mostrar como mandamentos da lei de Deus estão expressos no Pai Nosso. Mas eu queria demonstrar pelo menos um. Dê uma olhada no texto de Êxodo capítulo 20. Moisés está recebendo no alto do Monte Sinai a lei do Senhor. Então ele diz assim, verso 1: Então falou Deus todas essas palavras. Olha como primeiro Deus se apresenta. Antes de qualquer ordem que ele dá aos seus, ele se apresenta. Ele diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Você lembra por que é que Deus tirou o povo do Egito e da casa da servidão? Tudo bem, ele estava cumprindo uma promessa que havia feito a Abraão, que na 3ª ou 4ª geração ele voltaria à terra dos seus pais. Eles estavam cativos no Egito, que não era a terra prometida. Tudo bem, você está correto em pensar assim. Mas para um pouquinho e pensa o seguinte: quando Moisés chegou diante de Faraó, e ele disse assim, deixa o meu povo ir, para o quê? O texto lá diz que várias vezes Moisés disse para Faraó, deixa o meu povo ir, caminho de 3 dias, para que me adorem. Para que adorem, para que se aproximem, para que tenham intimidade. Quando Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, é o equivalente à oração do Pai Nosso, ele dizer assim, quando orares, orareis assim, Pai Nosso, o Deus que convida à adoração, o Deus que convida à intimidade, o Deus que convida de onde você estiver, no mundo perdido, no império das trevas, ele transporta para o reino do Filho do seu amor, para ter com ele intimidade. Mas aí você percebe, nos primeiros 4 mandamentos, aquilo que é o equivalente a que estás nos céus e santificado seja o teu nome, porque Deus estabelece os limites que se referem a ele. Você sabe que os 10 mandamentos se dividem em 2 tábuas, e alguns entendem que uma das tábuas é aqueles mandamentos que referem-se à sua relação com Deus. E a outra tábua é aqueles mandamentos que se referem à sua relação com o próximo. Então, naqueles mandamentos que se referem à sua relação com Deus, olha o que é que Deus diz nos 4 primeiros mandamentos. E veja como você consegue ouvir o eco desses mandamentos nessa expressão, que estás nos céus e santificado seja o teu nome, porque fica muito claro que Deus está estabelecendo limites na relação do povo com ele. Olha o que é que ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração, dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tudo isso, Deus está estabelecendo limites.
eu não sou como qualquer outro Deus que você conseguir fazer com as suas mãos ou com a sua imaginação. Eu não admitirei que você faça para mim, como se eu fosse isso, uma imagem de escultura. Eu não admitirei que eu seja um outro pai, dentre outros pais que você tenha, porque não terás outros deuses diante de mim. E aí, olha só o verso 7 e o verso 8. Ele diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em santificado seja o teu nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como é que eu não tomo o nome de Deus em vão? Santificando o nome do Senhor. E aí ele continua: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aí no quarto mandamento ele fala sobre o dia santificado. E aqui, queridos, existe uma lição desaprendida na igreja nos últimos tempos. É que esse dia que nós chamamos de domingo, do latim Dominus, é dia do Senhor, para ser santificado para Deus. É para ser todo de Deus, da hora que acordamos até a hora que dormimos. É para que separemos das coisas comuns, assim como separamos o pão e o vinho do uso comum, separamos um dia da semana dos 7 dias que nós podemos fazer qualquer coisa, desde que seja, obviamente, segundo a palavra de Deus. Mas nesse dia, de maneira especial, você reserva, deixa tudo que você pudesse fazer de segunda a sábado, para que no domingo você esteja na casa do Senhor, santificando o Senhor. Lembra-te do dia do sábado, que obviamente não é um dia da semana, mas a ideia de descanso, a palavra Shabá significa descanso, e aí diz o texto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Tudo isso está relacionado a Pai nosso, que estás nos céus, e santificado seja o teu nome. Eu separo dia, eu separo palavras, eu separo comportamentos, eu separo objetos, eu separo tempo, talento, tesouro, e dessa maneira eu entendo que Deus é o Deus que merece a minha reverência, o meu respeito, o meu temor. Ele me convida à intimidade, mas não ao atrevimento. Vocês conhecem a trilogia Senhor dos Anéis, e sabem que naquela trilogia a representação de Deus é um leão, que tem um nome, Aslan. Estou falando de outra coisa, né? As Crônicas de Nárnia. Deixa eu me hidratar para poder corrigir. Esse é o problema de pregar manhã e noite, é porque o Senhor dos Anéis vai ser a ilustração da noite. Leiam até lá, é fininho. Nas Crônicas de Nárnia, o leão Aslan tem uma cena muito bonita, em que eu creio que é Lucy, é apresentada e fica face a face com o leão. E aí ela faz uma pergunta a quem está apresentando o leão Aslan, se o leão é severo. E aí é dito para ela, essa é a maneira, a melhor tradução do original em inglês, se ele é severo, se ele é rígido. E aí ele diz sim, mas ele também é bom. Uma das coisas que mais encanta em Deus, irmãos, é o fato de que Ele não é nada daquilo que nós pais, inclusive eu que estamos aqui, tentamos ser. Na educação dos nossos filhos, ora nós somos severos e deixamos de ser acolhedores. Ora somos acolhedores e deixamos de ser severos. E ficamos tentando nos equilibrar, feito mamulengos em cima de uma bicicleta. Mas Deus é perfeitamente equilibrado em todos os seus atributos e perfeições. Ele é santo como ninguém é. Ele é bondoso e acolhedor como ninguém consegue ser.
E quando o Senhor nos ensina e diz assim: e quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, a mão de Deus se aproxima e nos atrai para Ele. E quando Ele diz: mas Ele está nos céus, santifique o seu nome, Ele então coloca o limite e diz: eu sou bom, mas também sou severo. Eu sou severo, mas também sou bom. Esse Deus nos convida, então, a ter uma vida que goze da intimidade com Ele, mas não perca o respeito por Ele. Que tenha respeito por Ele, mas não perca a intimidade com Ele. E é exatamente isso que o Senhor deseja ensinar aos seus discípulos quando eles são ensinados a orar. Agora pegue a oração e desdobre e generalize para todas as atitudes da sua vida. Em tudo, absolutamente tudo, sempre imagine: eu estou vivendo diante deste Deus, eu estou falando diante deste Deus, eu estou negociando diante deste Deus, eu estou tendo relacionamento com as pessoas diante deste Deus, eu estou vendendo, comprando, estudando, trabalhando diante deste Deus. E diante deste Deus, eu preciso lembrar, em cada palavra, em cada oração, em cada atitude, que Ele é, ao mesmo tempo, o totalmente outro, o santificado, o que estás nos céus, e ao mesmo tempo, o que me convida para a sua intimidade. Você quer a melhor expressão disso? A melhor caracterização? O melhor cumprimento disso? Paulo já nos diz, quando diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Veja os evangelhos. Ele é aquele que consegue atrair os piores da sociedade, mas não para passar a mão e dizer que os pecados não eram importantes, mas para mostrar os pecados e oferecer o perdão. Mas, por outro lado, ele é capaz de rejeitar os mais religiosos e fariseus da sociedade, porque ele conseguia ver que o desrespeito deles era um desrespeito religioso, aparente, hipócrita, porque era diante dos homens e não diante de Deus. Se você quiser saber como agir, santificando o nome do Senhor, lembrando que Ele é o totalmente outro, mas se sentindo atraído e não rejeitado por Ele, lembre de Jesus. Haja como Jesus. Inspire-se em Jesus. E confie em Jesus, que enviou o seu Espírito para habitar em nós e que nos consegue dar o verdadeiro discernimento e equilíbrio de como ter intimidade com Deus e chamá-lo de Pai, mas sem que isso descambe para desrespeito e irreverência, para que possamos santificar o seu nome acima de tudo. Santificado seja o teu nome, Pai nosso que estás nos céus. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Eu quero lhe convidar a ter nesse momento um momento de oração. Quero lhe convidar a nessa hora pedir a Deus esse equilíbrio devocional, que você tenha a intimidade com Deus e ao mesmo tempo que você goze dessa intimidade sem desrespeitar e sem ser irreverente ao Senhor. Oremos. Ó Deus, nós não conseguimos essas coisas por nós mesmos. Na verdade, Senhor, nós sequer conseguimos entender bem essas coisas, de como o Senhor nos atrai e ao mesmo tempo limita esse acesso a Ti, não porque não nos ama, mas para que deixe claro para nós quem Tu és. Nós nem entendemos direito isso, são Teus atributos, mas nós queremos viver isso, Pai. E por isso pedimos que o Senhor nos lembre de Jesus, aquele em quem a santidade e o amor de Deus se revelaram de maneira perfeitas.
e com palavras, atitudes e pensamentos e toda a sua vida e ministério, Ele acabou revelando na prática aquilo que nós não conseguimos entender, por mais que possamos falar horas e horas sobre essas verdades. Ajuda-nos pelo Teu Espírito, que é Espírito Santo, mas que também é Espírito íntimo, porque habita em nós, a entender essas verdades e a vivê-las. Ensina particularmente as novas gerações, que tendem a ser mais informais, mais descontraídas, a dar a devida reverência ao Teu nome, no tempo que dedicam a Ti, particularmente no dia do Senhor, naquilo que podem oferecer a Ti como talento e tesouro consagrado a Ti, mas também e principalmente na relação contigo. Pai, dá-nos adolescentes e jovens que possam ser tão reverentes a Ti, que atraiam pessoas, inclusive aqueles de sua geração, pelo respeito que têm a Ti, pela maneira como Tu és o centro da vida deles. E ao mesmo tempo, ó Deus, faze-os luminosos pela intimidade que possuam contigo. Que essa intimidade transpareça nos seus gestos reverentes, mas íntimos contigo. Assim como foi comigo, ó Pai, há muitos anos, quando eu me sentia atraído por um Deus que não estava distante, a quem eu podia chamar de Pai, Pai nosso, e entender o que significava isso, visto que até então eu apenas repetia essas palavras sem nada entender. Seja assim também com jovens, adolescentes, adultos e homens e mulheres maduras que estão agora neste lugar, para que possamos sim cultivar respeito e intimidade contigo. É assim que nós te oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.